Meu marido deixou uma herança de 8 milhões de reais e eu decidi não contar para ninguém. Graças a Deus que eu fiz isso. Na segunda-feira, pedi 50 reais emprestados para a minha nora. Ela me respondeu: "Vá procurar um emprego, sua velha encosta está encostada." Eu disse 3 palavras que a deixaram em choque. "Fico feliz que você esteja aqui. Acompanhe a minha história até o fim e comente de qual cidade você está lendo, para que eu possa ver o alcance da minha história." Meu nome é Elga e aos meus 64 anos, eu acreditava que entendia o que significava a solidão. Eu estava enganada. A verdadeira solidão não significa estar sozinha, mas sim estar cercada por membros da família que desejam que você não estivesse ali. Há 6 meses, enterrei meu marido Lothar após 42 anos de casamento. O velório foi bonito, se é que se pode chamar de bonito, ver o parceiro de uma vida inteira desaparecer debaixo da terra. Mas o que veio depois? Ali eu aprendi o que é a dor de verdade. A casa agora parece gigante. Todas as manhãs eu acordo e procuro pelo corpo quente de Lothar, apenas para encontrar lençóis frios. O silêncio é ensurdecedor. Não existem mais as piadas sem graça dele no café da manhã, nem o ronco baixinho que antes me mantinha acordada e que agora eu daria tudo para ouvir novamente. Mas o pior não é a dor. É ver como meu próprio filho me trata, como se eu já estivesse morta. Daniel me ligava todo domingo quando Lothar ainda era vivo. Falávamos sobre as crianças, o trabalho dele, planos para o fim de semana. Agora, podem passar 3 semanas sem que eu tenha notícias dele. Quando ele liga, é rápido, forçado, como se estivesse apenas riscando um item da sua lista de tarefas. "Como você está, mãe?" "Vou levando, meu querido." Bom. Olha, preciso ir. A Isabelle precisa de ajuda com o jantar." Clique. Essa é a minha nora, Isabelle, de 28 anos, uma loira bonita que olha para mim como se eu fosse algo desagradável. Ela se intrometeu. Nem sempre foi assim. Quando o Daniel a trouxe para casa há 5 anos, ela era doce, até atenciosa. Pedia receitas de família, me elogiava pelo jardim e trazia as crianças no fim de semana para visitar. Isso mudou no dia em que voltamos do enterro do Lothar. Lembro-me de estar na minha cozinha, ainda com meu vestido preto, quando Daniel e Isabelle chegaram com seus 2 filhos, a pequena Emma, de 7 anos, e o pequeno Jonas, que tinha acabado de fazer 4. As crianças correram para me abraçar, mas Isabelle se conteve e sussurrou algo para Daniel, que o deixou sério. "Mãe", disse Daniel com voz cautelosa, "precisamos falar sobre a sua situação." Situação? Como se a viuvez fosse algo que eu tivesse escolhido. "O que você quer dizer com isso?" "Bem", disse Isabelle naquele tom condescendente que aprendi a odiar. "Daniel e eu estamos preocupados com você morando aqui sozinha. Esta casa é tão grande e os custos..." Olhei ao redor da minha modesta casa de 2 quartos. Grande. Caberia 2 vezes dentro da suíte principal da Isabelle. "Eu estou bem", eu disse. "Seu pai e eu fomos econômicos com o nosso dinheiro." Isabelle e Daniel trocaram um olhar que eu não entendi na época. Agora sei exatamente o que significava. "Mãe", disse Daniel suavemente, "sabemos que o papai não tinha um grande seguro de vida ou aposentadoria. Só nos preocupamos com a sua segurança financeira." Isabelle acrescentou algo, embora seu tom sugerisse que ela estava preocupada com algo completamente diferente. Esse foi o começo. Nas semanas seguintes, as visitas dele se tornaram inspeções. Isabelle andava pela minha casa, comentava sobre coisas que precisavam de reparo e sugeria que ali eu me mudasse para algo mais prático. Ela abria minha geladeira e julgava os alimentos que eu comprava. "Elga, querida, você não precisa mais comprar o iogurte caro. A marca própria do supermercado é tão boa quanto." Ela passava o olho pelas minhas contas e balançava a cabeça para as faturas de serviços públicos. "Estes custos de aquecimento são exorbitantes. Você deveria manter a casa mais fresca." Daniel assentia, concordando com a esposa, e evitava o meu olhar. Meu filho, que antes me defendia das reclamações ocasionais do pai, agora se colocava ao lado de uma mulher que me tratava como um fardo. O pior era como eles agiam com as crianças. Emma e Jonas corriam direto para mim quando vinham visitar, animados para ver a vovó. Mas eu percebia como Isabelle os puxava de volta quando eles me pediam algo.
A vovó não pode mais te comprar brinquedos, querido, ela dizia na minha frente, altos o suficiente para eu ouvir. Ela precisa ser muito cuidadosa com o dinheiro agora. Emma, coitada, parecia confusa. Mas vovó, você sempre comprou brinquedos para a gente. Isso era quando o vovô ainda era vivo, dizia Isabelle, lançando-me um olhar significativo. As coisas são diferentes agora. Diferentes. Essa palavra começou a me perseguir em todo lugar. 3 meses depois do enterro, notei que meu carro estava fazendo um barulho estranho. Nada grave. Provavelmente só precisava de uma revisão, mas quando mencionei isso ao Daniel, esperando que ele conhecesse um bom mecânico, Isabelle se meteu imediatamente. Um reparo, Helga, poderia custar centenas de reais. Talvez seja a hora de pensar se você realmente precisa de um carro. Existe uma boa linha de ônibus que vai direto ao supermercado. Uma linha de ônibus, aos 64 anos, depois de dirigir por quase 50 anos, ela queria que eu pegasse o ônibus como se fosse uma pedinte. Mas eu me calei. Eu sempre me calava. Lothar sempre dizia que eu era educada demais para o meu próprio bem. Eu deixava as pessoas passarem por cima de mim porque não queria causar problemas. Ele tinha razão. O ponto de virada veio na última segunda-feira de manhã. Eu estava me sentindo mal, apenas um resfriado. Mas na minha idade, essas coisas batem mais forte. Meus remédios para pressão tinham acabado e meus comprimidos para artrite estavam no fim. A farmácia ficava a apenas 10 minutos de carro, mas meu carro estava fazendo aquele barulho de novo e eu estava nervosa para dirigir. Liguei para o Daniel, sem resposta. Liguei novamente 1 hora depois, direto para a caixa postal. Finalmente, engoli meu orgulho e liguei direto para Isabelle. Alô, Isabelle. Aqui é a Helga. Desculpe incomodar, mas queria perguntar se você poderia me levar à farmácia. Não me sinto segura no carro. Oh, Helga! Ela suspirou, como se eu tivesse pedido para ela me doar um rim. Hoje é um dia ruim. Tenho yoga, depois almoço com as amigas e depois prometi levar a Emma para comprar material escolar. Levaria apenas alguns minutos. Olha, você não pode simplesmente pedir um Uber ou algo assim? Um Uber! Para buscar uma receita de 50 reais, ela queria que eu gastasse 40 reais com um Uber. Eu não tenho o aplicativo do Uber no meu celular. Pois é, então você vai ter que encontrar outra solução. Talvez o Daniel possa te ajudar mais tarde. Mas Daniel não retornou a ligação naquele dia, nem no seguinte. Na quarta-feira, eu me sentia pior. O resfriado tinha descido para o peito e eu estava quase sem remédios. Contei o dinheiro na minha carteira. 37 reais. Não era muito, mas o suficiente para as receitas e talvez um frasco pequeno de xarope para a tosse. Foi aí que cometi o erro que mudaria tudo. Liguei para Isabelle novamente. Isabelle, sinto muito ter que te pedir isso, mas você poderia me emprestar 50 reais? Só até o Daniel receber o salário na sexta-feira? Preciso buscar minhas receitas e estou um pouco curta de dinheiro. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Você está me pedindo dinheiro, apenas 10 euros ou reais? Eu te devolvo. Helga! A voz dela ficou gélida. Acho que é hora de você encarar a realidade. Você é uma mulher adulta. Se precisa de dinheiro, vá procurar um emprego. Pare de ligar para cá toda vez que tiver um problema. Meu coração começou a martelar. Isabelle, eu não estou falando sério. Toda essa encenação de viúva indefesa está ficando chata. Você quer dinheiro? Vá trabalhar para conseguir. No McDonald's, sempre estão procurando alguém. Talvez você devesse tentar ser útil em vez de ficar sentada sentindo pena de si mesma. As palavras dela me atingiram como golpes físicos. Você se comporta como uma viúva indefesa. Você sente pena de si mesma. Vá trabalhar. Sua velha encostada. Ela continuou, aumentando o tom de voz. Pare de esperar que todos cuidem de você. Eu fiquei ali na cozinha, com o telefone na mão, e senti algo quebrar no meu peito. Não era pelos 50 reais. Era pelo respeito, era pela família. Era pelo fato de que a mulher com quem meu filho se casou achava que eu não passava de um fardo que precisava ser suportado. Você vai se arrepender disso, eu disse baixinho. Desculpe? Minha voz estava calma e firme, embora minhas mãos estivessem tremendo. Você vai se arrepender. Você está me ameaçando. Não, Isabelle, não estou te ameaçando. Só estou te dizendo que você vai se arrepender de ter me tratado assim. Desliguei antes que ela pudesse responder. Por muito tempo fiquei parada, em silêncio na cozinha, ouvindo as batidas do meu coração.
Depois, fui ao meu quarto, no armário onde as roupas do Lothar ainda estavam penduradas, e tateei atrás de seus ternos velhos para tocar o pequeno cofre que ele havia instalado anos atrás. Naquele cofre estavam documentos que mudariam tudo. Documentos que provavam que Isabelle tinha cometido o maior erro da vida dela. Mas ainda não. Hoje não. Hoje eu deixaria que ela acreditasse que tinha vencido. Depois de desligar para a Isabelle, sentei-me na poltrona velha do Lothar e deixei as lembranças me invadirem. 42 anos de casamento, e eu ainda estava descobrindo coisas sobre o homem que eu acreditava conhecer de trás para frente. 3 semanas antes de morrer, Lothar finalmente me contou tudo. Ele estava no hospital, recebendo sua última rodada de quimioterapia. Os tratamentos que nós dois sabíamos que não estavam mais funcionando. Os médicos começaram a usar palavras como cuidados paliativos e colocar as coisas em ordem. Nós dois entendíamos o que isso significava, mesmo que não disséssemos em voz alta. Eu estava sentada à beira da cama, lendo a sessão de esportes para ele como fazia todas as manhãs, quando de repente ele pegou minha mão. Helga, querida, precisamos falar sobre algo importante. Deixei o jornal de lado e olhei para ele. Visivelmente doente, magro e pálido da quimioterapia. O olhar de Lothar ainda era aguçado, ainda inteligente. O que foi, querido? Existem coisas que você não sabe sobre as nossas finanças, coisas que eu nunca te contei. Por quê? Bem, porque eu queria que você fosse surpreendida caso algo acontecesse comigo. Meu coração apertou. Lothar, do que você está falando? Ele apertou minha mão com mais força. Prometa-me que não contará a ninguém o que vou te dizer agora. Nem ao Daniel, nem à Isabelle, a ninguém. Não antes de ter certeza absoluta de que pode confiar neles. Você está me assustando. Prometa-me, Helga. Eu prometo. Ele buscou o ar com dificuldade. Eu investi nosso dinheiro por 40 anos. Nada grandioso, nada louco. Mas fui muito, muito cuidadoso e tive muita, muita sorte. Eu franzi a testa. Sabia que tínhamos algumas economias, talvez uns 20 ou 30 mil reais. Vivíamos de forma modesta, dirigíamos carros usados e buscávamos promoções. Que tipo de investimentos? Principalmente fundos de índice, algumas ações de primeira linha. Comecei em 1982 com apenas R$ 50 por mês. Todo mês, R$ 50. Depois, quando fui promovido, aumentei para 100, depois para 200. Você nunca percebeu porque eu configurei para ser debitado antes de nossos salários caírem na conta corrente. Comecei a entender o quanto Lothar tinha ficado em silêncio por tanto tempo. Achei que ele tivesse adormecido. Então veio um sussurro. 8 milhões de reais. A sala girou. O quê? 8,2 milhões no mês passado. Está tudo no seu nome agora, já faz anos. O seguro de vida é só uma pequena parte. Esse é o nosso verdadeiro legado. Eu lutei para respirar. 8 milhões de reais. Minha mente não conseguia sequer processar esse número. Mas, Lothar, por que você não me contou? Todos esses anos fomos tão cuidadosos com o dinheiro, nos preocupamos com as contas. Porque eu queria que vivêssemos normalmente, queria que valorizássemos o que tínhamos, não que fôssemos obcecados em ter mais. E porque ele parou e escolheu as palavras com cuidado. Porque eu vi o que o dinheiro faz com as famílias. Vi como ele muda as pessoas. Daniel nunca. Daniel talvez não, mas e a Isabelle? E as pessoas que nem conhecemos? E os filhos do Daniel quando crescerem? O dinheiro traz à tona o pior das pessoas, Helga. Faz com que elas acreditem que têm direito a coisas que não lhes pertencem. Refleti sobre essa conversa enquanto estava sentada na cadeira do Lothar agora. Ele tinha sido tão sábio, tão previdente. Tinha me feito jurar, esperar, observar, ver como as pessoas me tratariam se pensassem que eu não tinha nada. Teste-os, ele me disse no último dia em casa. Descubra quem ama a Helga, a mulher, e quem ama apenas o que acredita que você pode dar a eles. O teste tinha acabado. Isabelle tinha falhado miseravelmente. Nos dias seguintes, observei o comportamento de Daniel e dela com novos olhos. Eles vieram no sábado, supostamente para ver como eu estava, mas na verdade para continuar a campanha de me fazer sentir indefesa. Isabelle foi direto ao meu termostato. Helga, está 22 graus aqui dentro. Isso é quente demais. Você está desperdiçando dinheiro com aquecimento.
Ela baixou a temperatura para 18 graus, sem perguntar. Daniel vasculhou minha geladeira. Mãe, sua comida vai estragar. Você compra demais para uma pessoa só. Eu sei de quanta comida preciso, Daniel. Mas olha esse iogurte. Vence semana que vem. E esse leite. Eu vou consumi-los antes de vencerem. Isabelle suspirou dramaticamente. É exatamente disso que estamos falando, Elga. Você não está mais pensando com clareza sobre essas coisas. Não pensar com clareza aos 64 anos porque fiz compras para uma semana. Talvez, continuou Isabelle, fosse melhor se te ajudássemos com as compras, fizéssemos uma lista do que você realmente precisa. Uma lista. Como se eu fosse uma criança em quem não se pudesse confiar para comprar a própria comida. Que gentil, eu disse cautelosa, mas eu faço compras para mim mesma há quase 50 anos. Isso era quando você tinha o papai para te ajudar a gastar tudo, disse Daniel. Agora é só você. Essas palavras doeram mais do que deveriam. Quando se preparavam para sair, Isabelle deu o golpe final. Ah, Helga, andei pensando no que você disse ao telefone outro dia sobre precisar de dinheiro. Meu estômago se contraiu. Sim, bem, Daniel e eu conversamos e achamos que talvez te fizesse bem ter um propósito, uma estrutura na sua vida. O que você quer dizer com isso? Daniel deu um passo à frente, visivelmente desconfortável. Mãe, tem um centro de idosos na cidade que tem um programa de colocação profissional. Nada muito cansativo, apenas um trabalho de meio período para te ajudar a complementar sua renda. Complementar minha renda. Eu quase ri. Que tipo de trabalho? Perguntei. O sorriso de Isabelle era doce e venenoso ao mesmo tempo. Ah, você sabe. Serviços de limpeza, preparação de alimentos, cuidado com outros idosos, coisas que combinam com suas habilidades. Outros idosos. Eu tinha 64 anos, não 90. Você quer que eu faça faxina? É um trabalho honesto, disse Isabelle. O tom dela sugeria que o que eu fiz da minha vida nos últimos anos não era, e te ajudaria a se sentir mais independente, mais segura. Olhei para o meu filho, a criança que eu criei, o homem pelo qual me sacrifiquei, a pessoa que amei incondicionalmente a vida toda. Daniel, você acha que eu deveria limpar casas? Ele não conseguiu me olhar nos olhos. Acho que a Isabelle tem razão sobre o propósito de vida. Um propósito, como se criá-lo, apoiar o pai dele, cuidar da casa, trabalhar como voluntária na igreja, cuidar da minha mãe idosa até a morte dela. Como se tudo isso não tivesse sido suficiente. Vou pensar no assunto, eu disse. Depois que eles saíram, sentei-me novamente na cadeira do lotar e peguei a pasta que ele me dera antes de morrer. Extratos bancários, contas de investimento, registros detalhados de 40 anos de uma formação de patrimônio cuidadosa e paciente. O extrato mais recente mostrava um saldo de R$ 8.040.218. 8 milhões de reais, e a esposa do meu filho achava que eu deveria ganhar a vida limpando privadas. Pensei novamente nas palavras de Lothar. Descubra quem ama a Elga, a mulher que ama e quem ama apenas o que acredita que você pode dar a eles. A resposta tornou-se dolorosamente clara. Naquela noite, fiz 2 ligações. A primeira foi para o consultor financeiro com quem Lothar trabalhou por décadas, um homem chamado Sr. Richter, que nos ajudou a transformar nossos investimentos modestos nessa fortuna. Dona Helga, a voz do Sr. Richter era calorosa e familiar. Como a senhora está? Estou bem, Sr. Richter. Acho que é hora de falarmos sobre algumas mudanças. Claro! O que a senhora tem em mente? Quero me mudar sem muito alarde e quero começar a procurar imóveis. Imóveis? Está pensando em mudar para uma casa menor? Sorri pensando nas sugestões constantes da Isabelle. Na verdade, estou pensando em algo bem maior. A segunda ligação foi para minha irmã, Margarete, que morava no Rio de Janeiro. Margarete era a única pessoa que sabia dos investimentos de Lothar, o único membro da família em quem eu confiava plenamente. Elga, como você está, querida? Estou pronta, Maggie. Pronta? Para quê? Pronta para ver que tipo de pessoas meu filho e a mulher dele realmente são. Margarete ficou em silêncio por um momento. Digamos apenas que o instinto do Lothar estava certíssimo. Oh, querida, sinto tanto por isso. Não fique triste. Sinto orgulho de mim. Estou prestes a retomar a minha vida. Quando desliguei, senti algo que não sentia apenas há meses.
empolgação. Por tempo demais, deixei que outros definissem quem eu era, quanto eu valia, do que eu era capaz. Mas eu não era a viúva indefesa que eles pensavam. Eu era uma mulher com 8 milhões de reais e nada a perder. 2 semanas após a sugestão de limpar casas, Isabelle decidiu levar sua campanha para o próximo nível. Ela chamou de reunião de família, mas na verdade era uma intervenção para provar que eu estava perdendo o juízo. Começou em uma manhã de quinta-feira, quando Daniel me ligou com uma voz estranhamente formal. Mãe, Isabelle e eu gostaríamos de te convidar para jantar no domingo. Precisamos falar sobre alguns assuntos familiares importantes. Que tipo de assuntos? Apenas coisas que nos preocupam. Seu bem-estar, seu futuro. Queremos garantir que você esteja amparada. A maneira como ele disse bem-estar fez os pelos da minha nuca se arrepiarem, como se eu fosse um problema que precisava ser resolvido. O domingo chegou cinzento e nublado, perfeito para o meu humor. Dirigi meu carro supostamente não confiável até a casa impecável de Daniel e Isabelle, em um subúrbio nobre de São Paulo. E notei como o barulho havia desaparecido misteriosamente, depois que o levei ao mecânico e paguei por uma simples troca de correia. R$ 350 a menos do que Isabelle provavelmente gastava em sua manicure semanal. Quando toquei a campainha, Isabelle abriu a porta vestindo um suéter de cachemir creme e jeans escuros que provavelmente custavam mais do que meu orçamento mensal de alimentação. Seu sorriso era radiante e artificial, como as flores em seu hall de entrada perfeitamente cuidado. Elga, entre, entre. Posso pegar seu casaco? Ela pendurou meu velho casaco de lã ao lado de suas jaquetas de grife e não pude deixar de notar o contraste. Tudo no mundo de Isabelle era novo, caro, perfeito. Até os brinquedos das crianças estavam organizados em cestos combinando. Nada estava fora do lugar. Daniel veio da cozinha, enxugando as mãos em um pano de prato. Oi, mãe, como foi a viagem? Bem, o carro está dirigindo perfeitamente agora. Bom, mas ele não perguntou o que havia de errado ou quanto custou o conserto. O Daniel que eu criei teria perguntado. Sentamos na sala de estar deles e eu me senti imediatamente no banco dos réus. Daniel e Isabelle sentaram no sofá à minha frente, uma frente unida. As crianças não estavam em lugar nenhum. Onde estão Emma e Jonas? Perguntei. Estão na casa da mãe da Isabelle, disse Daniel. Achamos que esta conversa deveria ser apenas entre adultos. Adultos? Como se eu não preenchesse os requisitos. Isabelle se inclinou para a frente. Sua expressão séria, mas preocupada, como a de uma assistente social que tem que dar más notícias. Elga, pensamos muito sobre nossa conversa do outro dia, sobre sua situação financeira. E o que tem ela? Bem, continuou ela, estamos preocupados que você não esteja mais pensando tão claramente sobre dinheiro como antes. Isso é perfeitamente normal para pessoas da sua idade. Pessoas da minha idade. Daniel interveio, tentando suavizar as palavras da esposa. Mãe, o que a Isabelle quer dizer é que gerenciar as finanças pode ser opressor quando se está de luto e vivendo sozinha pela primeira vez. Eu gerenciei as finanças por 42 anos sem problemas. Mas isso foi com a ajuda do papai, disse Isabelle em um tom paciente, como se estivesse explicando algo para uma criança. Agora tudo recai sobre você e notamos alguns padrões preocupantes. Padrões? Senti minha mandíbula tensionar. Que padrões? Isabelle pegou um pequeno caderno. Aparentemente ela estava fazendo anotações sobre a minha vida. Bem, por exemplo, semana passada, quando você ligou e pediu dinheiro para receitas, uma pessoa responsável teria orçado as despesas médicas. Eu tinha o dinheiro, só não queria dirigir meu carro quando ele fazia barulho. Mas em vez de resolver o problema do carro, você nos pediu dinheiro. Isso mostra uma baixa capacidade de resolução de problemas. Baixa capacidade de resolução de problemas. Eu tinha 64 anos, não 14. E tem as suas compras, continuou ela, folheando suas notas. Daniel notou que você compra comida demais e deixa estragar. Isso indica que você não processa mais as quantidades corretamente. Comprei um pacote extra de iogurte. Não é só o iogurte, mãe, disse Daniel, e ouvi-lo concordar foi uma facada no coração. É um padrão de avaliações errôneas. Avaliações errôneas sobre a minha própria necessidade de alimentos. Isabelle ainda não tinha terminado. Também estamos preocupados com suas decisões em casa. Você mantém a temperatura muito alta, deixa as luzes acesas, toma decisões que sugerem que você não considera totalmente os impactos financeiros.
Eu mantenho minha casa em 22 graus porque me sinto bem em 22 graus. Mas, Helga, isso é desperdício. Quando se tem uma renda fixa, cada real conta. Renda fixa. Ela disse isso como se eu recebesse assistência social. Acreditamos, disse Daniel, olhando para a esposa em busca de apoio, que poderia ser útil para você ter ajuda nessas decisões, apenas até você se recuperar. Que tipo de ajuda? O sorriso de Isabelle foi especialmente radiante. Bem, eu pesquisei e existem serviços maravilhosos para idosos que precisam de ajuda com o planejamento financeiro e decisões cotidianas. Idosos que precisam de ajuda. Comecei a entender onde aquilo ia dar. Você quer dizer uma curadora? Não exatamente uma curadora, disse ela rapidamente, mas como um serviço de gestão de vida. Alguém que poderia te ajudar a criar orçamentos, fazer listas de compras e até organizar suas contas para que você não se atrase nos pagamentos. Nunca atrasei um pagamento na minha vida. Ainda não, disse ela suavemente. Mas o luto afeta as pessoas de forma diferente e, às vezes, os efeitos não aparecem imediatamente. Daniel assentiu seriamente. Só queremos garantir que você esteja protegida, mãe, que não cometa erros graves enquanto se ajusta à vida sem o papai. Erros graves como comprar um iogurte extra. Que tipo de erros preocupa vocês? Isabelle trocou um olhar com Daniel e pegou outra folha de papel. Bem, por exemplo, nos preocupamos que você viva sozinha nesta casa. É muito espaço para uma pessoa só e os custos de manutenção. Minha casa está quitada. Sim, mas ainda há IPTU, contas de consumo e manutenção. Calculamos que você poderia economizar pelo menos R$3.000 por mês se mudasse para uma boa residência para idosos. Uma residência para idosos aos 64 anos. Esses lugares são maravilhosos, continuou ela, entusiasmada. Eles cuidam de toda a manutenção. Oferecem refeições, oferecem atividades. Você teria muito menos com o que se preocupar. Eu gosto de me preocupar com a minha própria vida. Daniel se inclinou. Mãe, estamos apenas tentando ajudar. Vemos que você está passando por dificuldades. Eu não estou passando por dificuldades. Mas você ligou e pediu dinheiro. Daniel, eu pedi R$50 uma única vez. A voz de Isabelle retomou aquele tom condescendente. Helga, não se trata do valor, trata-se do padrão. Primeiro são R$50 para receitas, depois pode ser ajuda com uma conta de luz. Depois você pode se atrasar com o IPTU. Não estou me atrasando com nada. Ainda não, disse ela, mas queremos evitar que isso aconteça. Olhei para os dois e percebi o que realmente estava acontecendo aqui. Não era preocupação, era uma tomada de controle. Eles estavam tentando convencê-lo, a mim e possivelmente a si mesmos, da minha incompetência, para que pudessem intervir e gerenciar minha vida. Vocês já andaram olhando essas residências para idosos? Perguntei. Isabelle se animou. Na verdade, sim, tem um lugar lindo chamado Residência Sol da Tarde, cerca de 20 minutos daqui. Fizemos uma visita semana passada. Vocês visitaram uma residência para idosos para mim sem me perguntar? Não é um asilo, disse Daniel rapidamente. É uma moradia assistida com serviços de apoio. Queríamos apenas ter opções prontas, acrescentou Isabelle. Marcamos um horário para você fazer uma visita na semana que vem, só para você conhecer. Eles tinham marcado um horário para mim sem me perguntar. Levantei-me lentamente. Minhas mãos tremiam de raiva. Deixem-me ver se entendi direito. Vocês acham que sou incompetente para gerenciar meu próprio dinheiro, minha própria casa, meus próprios mantimentos? Vocês querem que eu mude para uma residência de idosos e que estranhos me ajudem a tomar decisões sobre a minha vida? Mãe, não é... E vocês já começaram a fazer arranjos sem me consultar? A máscara da Isabelle escorregou um pouco. Helga, você está sendo dramática. Estamos tentando te ajudar. Me ajudar em quê exatamente? A aceitar a realidade, disse ela, a voz mais afiada. Você é uma viúva idosa com recursos limitados. Essas são as decisões que viúvas idosas precisam tomar. Uma viúva idosa com recursos limitados. Olhei para o meu filho, o menino que eu criei para ser gentil, atencioso, independente. Daniel, você concorda com a sua esposa? Ele não conseguiu me olhar nos olhos. Acho que todos queremos apenas o melhor para você. E você acredita que o melhor para mim é abrir mão da minha independência? Acho que o melhor para você é ser realista sobre a sua situação. Minha situação, como se ser viúva me tornasse automaticamente incapaz de pensar. Peguei minha bolsa e fui até a porta. Onde você vai? Perguntou Isabelle.
Virei-me para vê-los sentados em seu sofá caro, em sua casa perfeita, tão certos de que sabiam o que era melhor para mim. Vou para casa, eu disse, para a minha casa, que é grande demais para mim, onde vou ajustar a temperatura ao meu gosto e comprar quanto iogurte eu quiser. Elga, você está exagerando. Não, Isabelle, estou reagindo de forma totalmente adequada ao ser tratada como uma senil. Ao tocar na maçaneta, ouvia dizer algo que fez meu sangue congelar nas veias. É exatamente disso que estamos falando, Daniel. Ela não consegue nem ter uma conversa racional sobre o futuro dela. Talvez devêssemos considerar outras opções. Outras opções. Fui para o meu carro debaixo da garoa. Minhas mãos tremiam enquanto eu tateava as chaves. Outras opções. O que isso significava? Curatela. Pedir minha interdição judicial. Pela primeira vez, desde que todo esse pesadelo começou, senti um medo real. Mas enquanto dirigia para casa, o medo se transformou em algo completamente diferente. Uma raiva fria e calculista. Eles achavam que eu era uma mulher velha e indefesa, sem opções. Eles estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. O convite para o jantar veio exatamente uma semana após a intervenção deles. A voz do Daniel ao telefone estava cuidadosamente neutra. Mas eu podia ouvir Isabelle dando instruções ao fundo. Mãe, gostaríamos de te convidar para jantar na sexta-feira à noite. As crianças perguntaram por você. Era mentira. Se Emma e Jonas tivessem perguntado por mim, teriam ligado. Eles sempre faziam isso. Qual é a ocasião? Ocasião nenhuma, apenas um jantar em família. A Isabelle vai fazer rosbife. Rosbife? Minha receita de rosbife, que eu a ensinei quando ela se casou com o Daniel e fingia se interessar pelas tradições da família. Quase disse não. Meu instinto me dizia que era outra emboscada. Mas eu precisava ver até onde eles estavam dispostos a levar essa farsa, e eu sentia uma falta terrível dos meus netos. A que horas? Às 18h30. E mãe? Talvez você devesse se vestir de forma um pouco mais elegante. Convidamos outras pessoas também. Outras pessoas? Meu estômago se revirou. Quem? Apenas alguns amigos. Pessoas que gostam de você. Desliguei sabendo que aquilo seria pior do que eu imaginava. Na sexta-feira à noite, escolhi meu traje cuidadosamente, um vestido azul marinho que o Lothar sempre amou, brincos de pérolas que foram da minha mãe e minha aliança. Eu queria parecer a mulher competente e digna que eu era, não a pessoa ingênua que eles tentavam pintar. A casa do Daniel e da Isabelle estava cheia de atividade quando cheguei. Pelas janelas, vi mais pessoas do que o habitual circulando lá dentro. Meu coração disparou. Isabelle abriu a porta em um vestido de coquetel preto, chique demais para um jantar em família. Seu sorriso era brilhante e frio. Elga, você está linda. Entre, entre. A sala estava cheia de pessoas que eu mal reconhecia. Uma mulher de meia-idade, em um terninho executivo, estava perto da lareira. Um homem de cabelos grisalhos, com um olhar amigável, estava sentado no sofá com uma pasta de couro no colo. Daniel pairava perto da cozinha. Seu olhar estava ausente e, em um canto, quase invisíveis, Emma e Jonas estavam sentados olhando para seus tablets, com a clara ordem de ficar inquietos enquanto os adultos tratavam de assuntos importantes. Elga! A voz de Isabelle tinha aquela alegria profissional que me fazia arrepiar. Quero te apresentar algumas pessoas que estão aqui esta noite para nos ajudar. Nos ajudar, não me ajudar. Nos ajudar. A mulher de terno deu um passo à frente com um sorriso agressivo. Dona Elga, eu sou Catarina Wolff, da Felicidade na Terceira Idade Liteda. Daniel e Isabelle me falaram muito da senhora. Felicidade na Terceira Idade. Eu nunca tinha ouvido falar deles, mas só o nome já me dava vontade de fugir. O homem com a pasta se levantou. E eu sou o Dr. Robert Hoffman. Sou gerontopsiquiatra e especialista em ajudar famílias em transições difíceis. Um psiquiatra. Eles tinham trazido um psiquiatra para o jantar. Olhei ao redor e entendi, como um nascer do sol gelado. Aquilo não era um jantar. Era uma intervenção, uma tentativa formal e orquestrada de me convencer da minha incompetência mental. Por favor, sente-se. Catarina apontou para uma cadeira que ficava de frente para todos os outros, como a cadeira de um réu. Permaneci de pé. Acho que houve um mal-entendido. Fui convidada para jantar com a minha família. Bem, comeremos mais tarde, disse Isabelle alegremente.
Mas primeiro achamos que seria bom termos uma conversa sobre o seu futuro com orientação profissional. O Dr. Hoffman abriu sua pasta. Dona Helga, seu filho e sua nora expressaram algumas preocupações em relação à sua capacidade de viver de forma independente. Eles se preocupam com a sua segurança e sua capacidade de tomar decisões. Minha capacidade de tomar decisões. Catarina interveio sem interrupções. Não há nada de errado nisso. Muitas pessoas na sua idade, após a perda de um cônjuge, experimentam um certo declínio cognitivo. É totalmente normal. Normal? Lá estava naquela palavra de novo. O que exatamente vocês acreditam que não está bem com a minha cognição? O Dr. Hoffman consultou suas notas. Bem, entendo que a senhora teve dificuldades para gerenciar suas finanças, que tomou decisões ruins sobre despesas domésticas e que mostrou sinais de confusão em tarefas básicas do dia a dia. Olhei para o Daniel, que observava seus sapatos como se eles contivessem os segredos do universo. Daniel, foi isso que você disse a eles? Ele finalmente olhou para cima. Seu rosto estava vermelho. Mãe, só estamos preocupados. Responda a pergunta. Foi isso que você disse a eles? Isabelle se meteu antes que ele pudesse responder. Helga, sente-se, por favor. Você está ficando alterada e é exatamente isso que nos preocupa. Não estou alterada, estou furiosa. Há uma diferença. Catarina anotou algo em sua prancheta. Notei que minha raiva era um sintoma a ser documentado. Dona Helga. A voz do Dr. Hoffman era suave, profissional e condescendente. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas simples para obter uma avaliação básica do seu estado mental atual. Meu estado mental atual é de fúria por ser emboscada por estranhos na sala do meu filho que acham que sou senil. A senhora pode me dizer em que ano estamos? Eu o encarei. Sério? Apenas colabore. Que ano é este? Estamos em 2026. O chanceler da Alemanha é Friedrich Merz. Nota: adaptado ao contexto atual do sistema. Estamos em São Paulo e eu não sofro de demência. Isabelle soltou um pequeno ruído de frustração. Vê? É disso que estamos falando. Ela fica defensiva com perguntas simples. Fico defensiva quando sou tratada como incompetente. O Dr. Hoffman tentou novamente. Dona Helga, a senhora pode me dizer quanto dinheiro tem na sua conta corrente? Agora chegamos ao ponto. Por quê? Porque sua família está preocupada que a senhora não tenha uma visão clara da sua situação financeira. Olhei ao redor e vi esses abutres circulando o que pensavam ser uma velha indefesa. Catarina fazia anotações. O Dr. Hoffman me observava como se eu fosse uma amostra sob um microscópio. Isabelle vibrava de expectativa e Daniel, meu filho, meu bebê, a criança que eu amei, protegi e pela qual me sacrifiquei, deixava isso acontecer. Minha situação financeira não é da conta de vocês, eu disse baixinho, mas é da nossa conta, Isabelle interveio. Porque se você não puder mais cuidar de si mesma, a responsabilidade será do Daniel, nossa responsabilidade. E quando foi que eu deixei de cuidar de mim mesma? Helga, você me ligou pedindo R$ 50. Você não consegue mandar consertar seu carro. Tem dificuldades para comprar comida. Isso são sinais de que você precisa de ajuda. Catarina assentiu compreensiva. A felicidade na terceira idade Lidá é especializada em ajudar famílias a transferir seus entes queridos para ambientes de cuidado adequados. Encontramos uma comunidade linda que seria perfeita para a senhora. A mesma residência para idosos que vocês visitaram sem minha permissão. Não é um asilo, disse Daniel desesperado. É uma moradia assistida. Você teria seu próprio apartamento, mas com serviços de apoio. Serviços de apoio, como alguém controlando o meu dinheiro. O Dr. Hoffman se inclinou para a frente. Dona Helga, a senhora entende por que sua família está preocupada com o fato de a senhora morar sozinha? Porque vocês acham que sou incompetente. E a senhora acredita que as preocupações deles podem ser legítimas? Olhei para ele por um longo tempo. Esse homem que não me conhecia, que não sabia nada sobre minha vida, exceto o que Daniel e Isabelle lhe contaram, pedia para eu aceitar minha incompetência mental. Não, eu disse simplesmente. Não acredito. Catarina suspirou. Dona Helga, a negação é muito comum nessas situações, mas o fato de a senhora não conseguir ver os problemas que sua família descreve pode ser em si um sintoma de declínio cognitivo. Um dilema.
Se eu concordasse que era incompetente, eu era. Se eu não concordasse, isso era prova da minha incompetência. O que exatamente vocês sugerem? Perguntei. Os olhos de Isabelle brilharam. Bem, verificamos as possibilidades legais. Possibilidades legais? Perguntei. Daniel finalmente falou. Mãe, aqui, se alguém não pode mais cuidar de si mesmo, a família pode solicitar uma curatela. A sala ficou silenciosa. Até Emma desviou o olhar do tablet. Curatela. Eles falavam em me declarar legalmente incapaz. Vocês querem me tirar meus direitos civis? Queremos te proteger, disse Isabelle. Mas seus olhos eram gélidos, de tomar decisões que possam te prejudicar. Levantei-me devagar, segurando firme a minha bolsa. Acho que entendi agora. Mãe, por favor. Não, Daniel, eu entendo perfeitamente. Olhei para todos os presentes. Vocês decidiram que sou incompetente. Buscaram profissionais para apoiar a decisão de vocês. Pesquisaram o processo legal para me tirar meus direitos. Escolheram onde querem que eu viva. Estamos tentando te ajudar, disse Catarina. Não, vocês estão tentando me controlar. Há uma diferença. Fui até a porta, mas a voz de Isabelle me deteve. Helga, se você sair daqui hoje à noite, não teremos outra escolha senão prosseguir com o pedido de curatela. Para sua própria segurança. Virei-me para encará-la. Você está me ameaçando. Estou te avisando, se você não cair na real. Se não aceitar ajuda, teremos que seguir o caminho judicial. Olhei para o meu filho uma última vez. Daniel, você concorda com isso? Ele estava chorando, mas assentiu. Sinto muito, mãe. Não posso ver você se destruir. Se destruir morando na minha própria casa e comprando meus próprios mantimentos. Fui até onde Emma e Jonas estavam sentados. Minha neta me olhou com olhos confusos e assustados. Tchau, vovó, sussurrou ela. Tchau, meu amor. Ao sair pela porta, ouvi o Dr. Hoffman dizer a Daniel, vocês estão fazendo a coisa certa. Às vezes as famílias precisam tomar decisões difíceis. Decisões difíceis. Dirigi para casa em lágrimas. Minhas mãos tremiam no volante. Quando cheguei em minha casa quitada, que supostamente era grande demais para mim, fiquei um tempo no carro olhando para a porta de entrada. Eles queriam tirar meus direitos legais. Queriam me enfiar em uma instituição. Queriam controlar meu dinheiro, minhas decisões, minha vida. Tudo porque acreditavam que eu era uma viúva indefesa, sem recursos e sem opções. Saí do carro e fui até a porta. As chaves firmes na mão pela primeira vez em semanas. Era hora de eles entenderem o quanto estavam errados. Assim que entrei em casa, fui direto ao quarto e abri o cofre do Lothar. Os extratos bancários e as carteiras de investimento pareciam brilhar sob a luz do poste da rua. 8.240 mil reais. Peguei meu telefone e liguei para o Sr. Richter. Sr. Richter, aqui é a Helga. Preciso que o senhor faça algo por mim logo na segunda-feira de manhã. Claro, dona Helga, como posso ajudá-la? Quero comprar uma casa, algo que passe uma mensagem. Que tipo de mensagem? Sorri pela primeira vez em semanas. O tipo que mostra que vocês mexeram com a mulher errada. Na segunda-feira de manhã, pontualmente às 8h30, eu estava no escritório do Sr. Richter, observando-o navegar pelas ofertas de imóveis de luxo na tela do computador. O sol entrava pelas janelas do chão ao teto de seu escritório nos jardins e iluminava os documentos espalhados em sua mesa de mogno. Documentos que mudariam tudo. Dona Helga, preciso perguntar, disse o Sr. Richter, olhando preocupado para a tela. A senhora tem certeza? Comprar uma casa de milhões de reais é uma decisão enorme, especialmente tão pouco tempo depois da morte do seu marido. Ergui meus ombros. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Ele me observou por um momento e assentiu. Tudo bem, vejamos o que está disponível. O primeiro imóvel que ele me mostrou foi uma casa colonial maravilhosa no Morumbi, um dos bairros mais prestigiados de São Paulo. 5 suítes, 4 banheiros, garagem para 3 carros e um quintal que parecia saído de uma revista. Esta acabou de entrar no mercado, disse ele. Está em excelente estado, há ótimas escolas por perto. Perfeito, interrompi. Eu fico com ela. Não quer vê-la primeiro? Sr. Richter, confio no seu julgamento. Se o senhor diz que é perfeita, é perfeita. Ele piscou. Dona Helga, estamos falando de uma compra à vista. 4,2 milhões de reais. Eu entendo.
E quero fechar o negócio o mais rápido possível, esta semana, se possível. Ele balançou a cabeça sem acreditar, mas começou a fazer ligações. Ao meio-dia, eu tinha comprado uma casa que era 3 vezes maior que a minha antiga, em um bairro onde Daniel e Isabelle jamais poderiam pagar um apartamento. Mas a casa era apenas o começo. Nos 3 dias seguintes, tornei-me uma mulher com uma missão. Contratei a melhor empresa de mudança de São Paulo para embalar minha casa antiga com cuidado e profissionalismo, como se estivessem transportando itens valiosos em vez dos meus pertences humildes. Comprei um Mercedes 0 km, nada ostensivo, apenas algo confiável e elegante que nunca faria barulhos misteriosos. Abri contas nas lojas mais exclusivas da rua Oscar Freire. Lugares onde lembram do seu nome e lhe trazem champanhe enquanto você faz compras. Mas o mais importante, contratei a doutora Wagner, a melhor advogada especialista em sucessões do Estado. Dona Helga, disse a doutora Wagner durante nossa consulta, a tentativa de sua família de solicitar uma curatela é, na melhor das hipóteses, legalmente questionável. A senhora é obviamente competente. Gerencia seus assuntos bem e não fez nada que sugira que precisa de um curador. Mas eles vão tentar mesmo assim. As pessoas tentam todo tipo de coisa quando acham que tem dinheiro envolvido. A chave é garantir que eles entendam que as suposições deles estão totalmente erradas. Na manhã de sexta-feira, eu estava dando os últimos toques na minha casa nova quando a campainha tocou. Através da porta de vidro bisotado, pude ver o BMW do Daniel na minha entrada circular. Abri a porta vestindo uma calça de alfaiataria e uma blusa de seda creme. Eu era a mulher de sucesso que sempre fui, mas nunca tinha tido permissão para mostrar. Daniel estava à minha porta, de boca aberta, olhando para o hall de mármore atrás de mim, o lustre de cristal no teto e a escada curva que levava ao segundo andar. Mãe, a voz dele era quase um sussurro. Olá, Daniel, entre. Ele entrou como se estivesse em um museu, os olhos arregalados enquanto admirava os móveis elegantes, as obras de arte originais nas paredes, as flores frescas em vasos caros. Eu não entendo. O que está acontecendo? Gostaria de um café? Tem um blend etíope delicioso. Ele me seguiu até a cozinha. A cozinha era uma obra de arte com bancadas de mármore e eletrodomésticos de última geração, com uma copa com vista para o quintal impecável. Servi o café em xícaras de porcelana e indiquei para ele se sentar na ilha de granito. Mãe, você precisa me explicar isso. Como você pagou por esta casa? Tomei um gole de café. Seu pai era um homem muito sábio. Daniel, o que você quer dizer com isso? Ele investiu nosso dinheiro por 40 anos. Ele investiu cada real que sobrava de forma muito cuidadosa, muito conservadora, muito bem-sucedida. Daniel ficou pálido. De quanto dinheiro estamos falando? O suficiente. Mãe, eu preciso de um número. Coloquei minha xícara na mesa e olhei para o meu filho. Olhei para ele de verdade. Ele tinha 32 anos, bonito como o pai. Mas havia algo em seus olhos que eu nunca tinha visto. Um olhar calculista que me lembrava desagradavelmente a esposa dele. Por que você precisa de um número, Daniel? Porque... Ele teve dificuldade em encontrar as palavras. Porque nos preocupamos se você teria dinheiro suficiente para viver. Isso você já viu. Foi por isso que queriam que eu me mudasse para uma moradia assistida, por isso acharam que eu precisava de ajuda com minhas finanças. Pensávamos que o papai não tinha deixado muito para você. Seu pai me deixou tudo o que eu poderia precisar. Daniel passou a mão pelo cabelo, como se tentasse resolver um quebra-cabeça complexo. Mas você pediu 50 reais para Isabelle. Disse que seu carro fazia barulhos. Parecia que você estava com dificuldades. Eu perguntei a Isabelle para ver que tipo de pessoa ela realmente é e descobri exatamente o que precisava saber. Ele ficou totalmente pálido. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que a sua esposa me mostrou que não tem respeito por mim, que não tem bondade, nem rastro de decência humana. Quando alguém te pede 50 reais, Daniel, você dá. Você não a humilha. Não a chama de preguiçosa. Não diz para ela procurar um emprego. Ela estava apenas frustrada. Ela foi cruel, e você deixou que ela fosse cruel. Daniel fixou o olhar em sua xícara de café. Mãe, se você sempre teve dinheiro, por que não nos contou? Porque seu pai me alertou sobre isso.
Ele disse: o dinheiro muda as pessoas. Ele traz o pior delas à tona. Ele queria que eu visse quem me amaria pelo que sou e quem amaria apenas pelo que achavam que eu poderia dar. E foi isso que descobri. Ficamos sentados em silêncio por um tempo. Do lado de fora, um jardineiro aparava as cercas vivas. O som da tesoura, um ritmo constante, contrastava com a tensão na sala. Quanto, mãe? A voz de Daniel tinha ficado mais baixa. Quanto dinheiro o papai deixou para você? Observei o rosto dele, procurando um rastro do menino que subia no meu colo quando tinha pesadelos, que fazia cartões de Dia das Mães com as próprias mãos, que me dizia que eu era a melhor mãe do mundo. O suficiente para nunca mais precisar de nada de ninguém. O telefone dele vibrou. Ele olhou e viu o nome de Isabelle na tela. Ela está perguntando onde você está, não está? Como você sabe? Porque eu sei exatamente do que se trata. Daniel, você veio aqui para ver se eu realmente tenho dinheiro para poder reportar à sua esposa. Isso não é verdade. Não é? Ele não conseguiu me olhar nos olhos, o que foi resposta suficiente. Seu pai me deixou milhões de reais. Eu disse suavemente. A xícara de café do Daniel bateu com um estalo seco na bancada de mármore. O café espirrou para todo lado, mas ele não pareceu notar. 8 milhões. 8,2 milhões, na verdade, desde o mês passado. Meu Deus, mãe, 8 milhões de reais. Daniel pulou e foi até a janela que dava para o meu novo quintal. 8 milhões de reais e você nos deixou acreditar que estava falida. Eu deixei que vocês mostrassem quem realmente são. Tentamos te ajudar. Vocês tentaram me controlar. Há uma diferença. Ele se virou. Seu rosto estava vermelho de raiva. Você tem ideia do que passamos? O estresse, as preocupações, o tempo que passamos tentando descobrir como cuidar de você. Cuidar de mim ou do meu patrimônio? Isso não é justo. Não é? Vocês trouxeram um psiquiatra para dentro da casa de vocês, Daniel. Falaram sobre curatela. Queriam me tirar meus direitos legais. Porque achávamos que você precisava de proteção. De quê? De morar na minha própria casa, comprar meus próprios mantimentos, ajustar meu termostato a uma temperatura confortável? Ele não teve resposta para isso. Preciso ligar para Isabelle, disse ele finalmente. Claro que precisa. Ele saiu para telefonar, mas eu o vi pela janela da cozinha, gesticulando freneticamente enquanto falava. Quando voltou, sua expressão era completamente diferente, fria e calculista. Mãe, precisamos discutir isso logicamente. Tudo bem. 8 milhões de reais é muito dinheiro, mais do que você poderia gastar, e você não está ficando mais jovem. Ali estava o verdadeiro Daniel, aquele que a esposa já vinha moldando. O que você sugere? Sugiro que talvez seja a hora de pensar na família, nos fundos de faculdade da Emma e do Jonas, na criação de fundos fiduciários. Garantir que o dinheiro esteja protegido. Protegido de quê? De erros, de pessoas que possam tentar se aproveitar de você. Eu quase ri. Pessoas como quem? Daniel, eu não sei. Golpistas, consultores financeiros que talvez não tenham seus melhores interesses em mente. Mas você e a Isabelle teriam. Claro que teríamos. Somos família. Família? A palavra tinha um gosto amargo na minha boca. Deixe-me te perguntar uma coisa, Daniel. Se eu não tivesse contado nada sobre o dinheiro, o que teria acontecido na semana que vem? Ele pareceu confuso. O que você quer dizer? Vocês pediram a curatela. Qual era o próximo passo? Ele teve a decência de parecer envergonhado. Tínhamos uma audiência no tribunal na terça-feira. E se o juiz tivesse concedido a curatela, vocês teriam garantido que eu estivesse segura e amparada na moradia assistida que escolheram para mim. Sim. E quem teria controlado minhas finanças? O silêncio se espalhou entre nós como um abismo. Nós teríamos feito isso, disse ele finalmente. Todas as minhas finanças, inclusive o dinheiro que vocês nem sabiam que existia. Ele percebeu onde aquilo ia dar. Mãe, por isso não é. É sim, Daniel, exatamente por isso. Vocês achavam que eu era uma viúva indefesa com recursos limitados, então decidiram assumir o controle desses recursos limitados. Agora descobrem que os recursos não são tão limitados e de repente querem protegê-los. Você está distorcendo as coisas. Estou? Meu telefone tocou. O nome de Isabelle apareceu na tela. Atenda, disse Daniel. Ela quer falar com você. Recusei a chamada. Tocou imediatamente de novo. Mãe, fala com ela. Por quê? Porque ela é minha esposa. Porque ela é a mãe dos seus netos. Porque somos família. Atendi no terceiro toque. Elga.
A voz da Isabelle era totalmente diferente de qualquer outra vez que falou comigo. Doce, quase suplicante. Helga, querida, o Daniel me contou sobre a sua herança. Que notícia maravilhosa, não é? Com certeza. Ficamos tão felizes por você e sentimos tanto por termos entendido mal a sua situação. Entendido mal? Pensamos que você estava com dificuldades financeiras. Estávamos apenas tentando ajudar. Me chamando de velha encostada. Silêncio. Helga, eu tive um dia ruim. Disse coisas que não queria dizer. Mas somos família e família se perdoa, não é? Família se perdoa. Mas família também não tenta roubar os direitos legais uns dos outros. Isabelle, o que você achou que aconteceria se a curatela fosse aprovada? O que você quer dizer com isso? Quero dizer, quem você achou que controlaria o meu dinheiro? Teríamos garantido que você tivesse tudo o que precisasse. Todos os 8 milhões. Silêncio novamente. Helga, podemos ir aí? Podemos discutir isso pessoalmente. Acho que houve um mal-entendido terrível. Olhei para o Daniel, que me observava desesperado. Não, eu disse simplesmente. Não acho que tenhamos nada para conversar. Mas, Helga, somos família. Não, Isabelle, não somos. Desliguei meu telefone. Daniel me encarou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Mãe, você não pode simplesmente nos cortar assim. Assista-me. E quanto a Emma e Jonas? E quanto aos seus netos? Isso me atingiu, mas mantive minha expressão firme. E quanto a eles? Você vai puni-los pelos nossos erros? Não estou punindo ninguém, Daniel. Estou apenas escolhendo não estar perto de pessoas que me tratam mal. Podemos mudar. A Isabelle pode se desculpar de verdade. Podemos consertar isso. Olhei para o meu filho, esse homem que eu criei, amei e pelo qual me sacrifiquei, e senti algo finalmente se soltar dentro de mim. Não, Daniel, vocês não podem consertar isso, porque não se trata de dinheiro ou mal-entendidos. Trata-se de respeito, e uma vez que você mostra a Tian alguém que não o respeita, não pode voltar atrás. Então é isso, você simplesmente nos tira da sua vida. Eu vou viver minha vida pela primeira vez em décadas. Vou viver exatamente como eu quiser. Ele foi até a porta, depois virou-se uma última vez. Isso ainda não acabou, mãe. Acabou sim, Daniel. Depois que ele saiu, sentei-me na minha linda cozinha nova, cercada de luxo que nunca me permiti desfrutar. E senti algo que não sentia há meses. Paz. Pela primeira vez, desde a morte do Lothar, eu estava exatamente onde deveria estar. 6 meses depois, eu estava sentada em meu jardim de inverno lendo o Jornal da Manhã. Quando ouvi a risada familiar de crianças no jardim vizinho, sorri. Meus novos vizinhos, os Becker, tinham 3 netos que vinham visitar todo fim de semana, e a alegria deles me lembrava como uma família deveria ser. Margarete tinha vindo do Rio para visitar e estava sentada à minha frente na poltrona, bebendo café em uma das minhas xícaras de porcelana fina. Você parece feliz, Helga, disse ela, observando meu rosto. Realmente feliz? Estou feliz. Arrepende-se de algo? Refleti sobre essa pergunta. Não me arrependia de ter comprado esta casa. Não me arrependia de ter revelado a verdade sobre minhas finanças. Não me arrependia de ter rompido a ligação com Daniel e Isabelle. Essa questão era complexa. Sinto falta da Emma e do Jonas, eu disse. Sério, sinto uma falta terrível deles. Teve notícias deles? A Emma me ligou há 3 semanas. Ela conseguiu meu novo número de alguma forma. Margarete ergueu uma sobrancelha. O que ela disse? Perguntou por que eu fui embora sem contar para ela. Disse que sente minha falta. E o que você disse? Disse que adultos às vezes têm divergências e que eu precisei de um pouco de espaço para colocar as coisas em ordem. Mas também disse que a amo muito e que isso nunca vai mudar. Que menina esperta. E quanto ao Daniel e à Isabelle? Coloquei minha xícara de café na mesa e suspirei. Eles tentaram de tudo. Primeiro vieram os sentimentos de culpa, ligações sobre como estou abandonando minha família, como a Emma chorava pela avó, como eles não entendiam porque eu era tão cruel. Cruel, segundo a Isabelle, é a coisa mais egoísta que um ser humano pode fazer, afastar-se da família por causa de dinheiro. Margarete bufou. Isso é irônico vindo de quem tentou roubar seus direitos civis. Depois vieram os subornos. De repente, queriam me levar para viajar, me convidar para jantar toda semana, me incluir em todas as atividades da família. Isabelle até se ofereceu para cozinhar meus pratos favoritos e trazê-los aqui. Pouco e tarde demais. Exato. Depois vieram os advogados. Margarete quase se engasgou com o café. Ah, advogados?
Tentaram questionar minha competência novamente, alegando que eu estava tomando decisões financeiras irracionais. Citaram a compra desta casa como prova de uma capacidade mental diminuída. Como isso terminou? Sorri ao lembrar do rosto do advogado deles quando a doutora Wagner apresentou meu caso. Eles constataram que eu era perfeitamente competente, que tomava decisões sensatas e gerenciava meus assuntos perfeitamente. O juiz rejeitou a petição deles e os advertiu por assédio. Bom para você. A gota d'água foi quando apareceram aqui sem avisar no mês passado com a Emma e o Jonas. Margarete se inclinou. Eles usaram as crianças. Trouxeram aquelas crianças até a minha porta e disseram para elas perguntarem à vovó por que ela não as amava mais. A lembrança ainda trazia raiva e dor ao meu peito. O que você fez? Convidei a Emma e o Jonas para entrar. Dei biscoitos e leite a eles e expliquei que os amava muito, mas que os pais deles e eu tínhamos alguns problemas para resolver. Depois, saí e disse ao Daniel e à Isabelle que chamaria a polícia se eles voltassem a usar aquelas crianças como armas contra mim. Daniel pareceu envergonhado, mas Isabelle... Balancei a cabeça. Isabelle olhou para esta casa, para o meu carro na entrada, para as minhas roupas e pude ver como ela calculava quanto dinheiro estava perdendo por não ter acesso a mim. Margarete ficou em silêncio por um momento. Você acha que o Daniel percebe o que perdeu? Acho que o Daniel começa a entender que a esposa dele não é quem ele pensava, mas também acho que ele está atolado demais para admitir. Meu telefone tocou, interrompendo nossa conversa. O identificador de chamadas mostrava um número que eu não reconhecia. Alô, dona Elga. Aqui é a Janet Jansen, da escola da Emma. Sou professora dela. Meu coração apertou. Emma, ela está bem? Ela está bem, mas estou ligando porque ela me pediu. Ela queria que eu lhe desse um recado. Que tipo de recado? Ela pediu para dizer que escreveu cartas para uma senhora, mas a mãe não a deixa enviar. Ela queria que a senhora soubesse que a ama, que sente sua falta e que espera que a senhora esteja feliz em sua casa nova. Eu me encolhi, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas. Ela disse mesmo isso? Sim, ela também me pediu para dizer que guardou o dinheiro da mesada porque quer comprar um presente para uma senhora, mas não sabe o seu endereço. Tive que limpar a garganta antes de conseguir falar. Poderia dar meu endereço a ela discretamente? Acho que não haveria problema. Ela é uma menina muito madura, dona Elga. Ela entende mais do que os pais acreditam. Depois de desligar, Margarete me entregou um lenço. Essa criança te ama. Eu sei e eu amo os dois. Então, o que você vai fazer? Pensei sobre essa pergunta o resto do dia. O que eu faria? Eu não poderia ter um relacionamento com meus netos e lidar com os pais deles, mas também não poderia fingir que o que Daniel e Isabelle fizeram era aceitável. 3 dias depois, recebi minha resposta. A carta da Emma chegou na minha caixa de correio, escrita com sua letra de 2º ano em um cartão lilás. Querida vovó Elga, espero que goste da sua casa nova. Ela deve ser linda. Mamãe diz que você não quer mais nos ver, mas eu não acredito que seja verdade. Acho que os adultos às vezes ficam confusos. Eu te amo de montão. Posso te visitar um dia? Com amor, Emma. PS. O Jonas manda um beijo e sente falta dos seus biscoitos de chocolate. Fiquei com aquela carta na mão na cozinha e soube o que tinha que fazer. Liguei para a doutora Wagner. Doutora Wagner, quero criar um fundo fiduciário para meus netos, mensalidades integrais para a faculdade e dinheiro para a pós-graduação, se desejarem. Talvez algo para a entrada da primeira casa deles quando forem adultos. É um belo gesto. Dona Elga, quanto a senhora está pensando? 1 milhão para cada um. Isso é muito generoso. A senhora quer que os pais tenham algum controle sobre esses fundos? De jeito nenhum. O dinheiro vai direto para Emma e Jonas quando atingirem a maioridade, não para os pais. Nada de deixá-los gerenciar. Posso organizar isso facilmente. E, doutora Wagner, quero fazer mais uma coisa. O que seria? Quero enviar uma carta ao Daniel e à Isabelle, explicando exatamente o que eles perderam quando decidiram me tratar como incompetente. 2 semanas depois, entreguei pessoalmente uma carta na casa de Daniel e Isabelle. Não entrei nem falei com eles. Apenas deixei na caixa de correio e fui embora. A carta era simples. Daniel e Isabelle, criei fundos fiduciários para Emma e Jonas, que financiarão sua educação universitária e lhes darão segurança financeira quando adultos. Esses fundos serão administrados de forma independente
e ninguém, além de Emma e Jonas, poderá acessá-los quando completarem 25 anos. Espero que entendam que esses fundos representam o que vocês, como família, poderiam ter compartilhado. Teriam-se tido a escolha de me tratar com respeito e bondade, em vez de crueldade e manipulação. Sempre amarei meus netos e eles serão sempre bem-vindos em minha vida quando tiverem idade suficiente para tomar suas próprias decisões sobre seus relacionamentos. Quanto a vocês dois, espero que encontrem a felicidade, mas também espero que aprendam que em uma família não se trata do que você pode tirar das pessoas, mas sim do que você lhes dá. Helga. Margarete ainda estava visitando quando Daniel ligou naquela noite. Mãe, a voz dele estava diferente, baixa. Recebi sua carta. Bom, milhões de reais para a educação das crianças? Eles são bons meninos, merecem um bom futuro. E nada para nós. O que você achou que merecia, Daniel? Ele ficou em silêncio por um tempo. Acho que entendo agora o que fizemos com você e como te tratamos. Como se você fosse incompetente. Tentamos assumir o controle da sua vida. Estávamos errados. Sim, vocês estavam. Existe alguma possibilidade? Alguma chance de você nos perdoar? Olhei pela janela para o belo jardim que eu tinha planejado, a vida que construí para mim, a paz que encontrei. Daniel, eu não te odeio, não odeio a Isabelle. Mas perdão não é o mesmo que esquecimento. E a confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de restaurar. Então, não há chance de voltarmos a ser uma família. Ainda somos família, Daniel. Só não podemos estar juntos no momento. E Emma e Jonas serão sempre meus netos. Quando forem mais velhos, quando puderem decidir por si mesmos quem querem em suas vidas, eu estarei aqui. Isso pode levar anos. Eu tenho tempo. Depois de desligar, Margarete nos serviu 2 taças de vinho. Como se sente? Livre, eu disse, e falava sério. Pela primeira vez na minha vida adulta, estou completamente livre. Livre para quê? Sorri, pensando em todas as possibilidades à minha frente. Livre para viajar sem pedir permissão a ninguém. Livre para gastar dinheiro com coisas que me fazem feliz. Livre para ajudar quem realmente valoriza a ajuda. Livre para viver a minha vida exatamente como eu escolher. E se Daniel e Isabelle mudarem, se mudarem de verdade, então veremos. Mas eles terão que provar ao longo do tempo, não apenas com palavras. Naquela noite, depois que Margarete foi se deitar em um dos meus quartos de hóspedes, sentei-me no quintal sob as estrelas e pensei no Lothar. Ele tinha sido tão sábio ao me alertar sobre o dinheiro e as famílias. Ele sabia exatamente o que aconteceria, mas também tinha me dado algo mais valioso que 8 milhões de reais. Ele me deu a chance de descobrir quem eu realmente era quando não precisava depender da aprovação de ninguém. Eu era mais forte do que jamais imaginei. Era mais corajosa do que jamais me permitiram ser, e eu estava finalmente, verdadeiramente feliz. 3 semanas depois, chegou a segunda carta da Emma. Querida vovó Helga, o papai me contou sobre o dinheiro da faculdade. Muito obrigada. A mamãe chorou quando soube, mas acho que foram lágrimas de alegria. Ainda quero te visitar um dia. Talvez quando eu for mais velha, possa pegar o ônibus para a sua casa. Te amo, Emma. PS. Estou aprendendo a assar biscoitos de chocolate para o caso de você querer alguns quando eu te visitar. Guardei a carta na minha caixa de joias, ao lado da aliança do Lothar e das pérolas da minha mãe. As coisas mais importantes. Um dia, quando Emma fosse velha o suficiente para entender, eu contaria a história toda. Explicaria que, às vezes, as pessoas que você ama te decepcionam, mas isso não significa que você deixa de amá-las. Significa apenas que você se ama o suficiente para proteger a sua própria paz. E um dia, talvez em anos, poderia haver cura, poderia haver reconciliação, poderia haver um caminho para voltarmos a ser uma família. Mas, se não houvesse, tudo bem também, porque eu tinha aprendido a lição mais importante de todas. Eu não precisava da permissão de ninguém para ser feliz. Eu era o suficiente sozinha. O sol se punha sobre o meu belo jardim, tingindo o céu de tons rosa e dourado. Servi-me de uma taça de vinho, coloquei a música que Lothar amava e dancei sozinha na minha cozinha. Eu estava livre, estava feliz e estava exatamente onde deveria estar. Agora estou curiosa sobre vocês que ouviram a minha história. O que fariam no meu lugar? Já passaram por algo parecido?
Comentem abaixo, e enquanto isso, deixo para vocês na tela final 2 histórias que são as favoritas do canal e que sem dúvida vão surpreender vocês. Obrigada por terem assistido até aqui.